Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Um desastre jurídico e político. Assim está sendo vista a decisão de Alexandre de Moraes de proibir que Flávio Bolsonaro visite o próprio pai ou converse com ele por 90 dias até o primeiro turno das eleições. Para uma ala do STF e até para integrantes do governo Lula, se a intenção era diminuir a força do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo eleitoral, o efeito poderá ser exatamente o oposto, o contrário. Vai impulsionar o candidato apoiado pelo ex-presidente e deixará ainda mais exposta a perseguição judicial à direita que acontece no país. O que se fala é que nem os marqueteiros saberiam criar um fato positivo, mais positivo para a campanha de Flávio do que essa retomada dos abusos por parte de Moraes. Fazendo isso, o ministro se colocou no centro do debate eleitoral e, ironicamente, virou garoto propaganda de quem ele persegue e tenta tirar do jogo. Esse é apenas o ponto de partida do Última Análise que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aqui ao Frederico Juncker, ao meu lado. Tudo bem, Fred? Bem-vindo. Olá, boa noite, Tosi, Briguê, Vargas. Saudações também aos convidados online aqui, o Daniel Vargas. Tudo bem, Vargas? Bem-vindo. Tudo bem, Tosi? Olá, Paulo. Oi, Fred. Um prazer estar de volta com vocês. E mais uma vez com a gente, o Paulo Briguê. Salve, Paulo. Tudo certo? Estamos sem o áudio do Paulo. Não chegou o teu áudio aqui, Paulo. Tá fechado aí, não? Enquanto a gente tenta ajustar o áudio aí, parece que tem alguma coisa aí que não está conectando. Daqui a pouco já entramos direto no assunto e o Paulo entra com a gente. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, como a gente disse, parece não conseguir ficar longe do noticiário por muito tempo. Ele precisa ser o centro dos debates. E conseguiu isso novamente ao tomar a decisão polêmica de proibir Flávio Bolsonaro de conversar e de ver o próprio pai, que está em prisão domiciliar, e essa proibição é pelos próximos 90 dias. Prazo que, coincidentemente, termina só após o primeiro turno das eleições. Ao tomar essa medida drástica, alegando que uma carta escrita à mão por Jair Bolsonaro descumpriu a restrição judicial de não poder usar redes sociais, nem próprias, nem de terceiros, Alexandre de Moraes acabou virando o garoto propaganda da campanha de Flávio Bolsonaro, porque ficou impossível não comparar o tratamento dado a Jair Bolsonaro com o tratamento que recebeu Luiz Inácio Lula da Silva quando esteve preso há pouco tempo. Só nos 6 primeiros meses da prisão de Lula foram 572 visitas a ele, uma média de 3 por dia. O petista coordenou a campanha de dentro da cela da Polícia Federal em Curitiba, dava entrevistas, declarava apoio a candidatos, distribuía dezenas de cartas, bilhetes e mensagens. Jair Bolsonaro está sendo amordaçado e ameaçado de voltar para o regime fechado porque escreveu uma carta, quase um bilhete, 20 linhas, pregando união da direita e prestando apoio ao filho que é candidato. Aí, será que o Moraes não calculou que os efeitos dessa decisão poderiam se voltar contra ele como um bumerangue, expondo a perseguição judicial que já era difícil de disfarçar? Será que ele imaginava que as pessoas não fariam a comparação com o tratamento dispensado a Lula há poucos anos atrás? Eu jogo essa pergunta para o Daniel Vargas. Será que o Moraes não pensou antes de agir e pode até, quem sabe, estar arrependido porque as reações têm sido negativas de toda parte, Vargas? O Moraes, Tosi, a gente comentava isso nos debates dos últimos dias, é um equilibrista. Então ele sabe que precisa caminhar nessa corda bamba, de que, de um lado, ele precisa atuar, utilizando o processo à sua disposição, para limitar, restringir, da maior maneira possível, as forças de comunicação e de ação de uma candidatura que, no limite, pretende justamente desmontar a farsa do Moraes. Por outro lado, ele precisa fazer isso com uma certa cautela, para não gerar o chamado efeito rebote. E foi essa, possivelmente, uma das razões pelas quais, Tosi, o Moraes decidiu estender o período da prisão de Bolsonaro nessa humanitária domiciliar. Porque se ele dissesse que Bolsonaro deveria voltar para a Papuda ou para a prisão, isso poderia gerar uma sensibilidade. Foi essa sensibilidade que agora se concretizou nesse caso em particular.
Então eu creio que Moraes errou a mira ou errou o equilíbrio. Porque com essa decisão, que de um lado restringe a comunicação de Flávio com o pai por 90 dias, ele coloca a público um problema que a sensibilidade popular imediatamente se identifica. Como assim? O pai não pode falar com o filho? Quando ele diz que isso vai acontecer por 90 dias, que é justamente o período das eleições, ou melhor, do processo eleitoral, ele também gera uma sensação nas pessoas que, ora, justamente no período em que há um processo eleitoral decisivo para o Brasil, o candidato de oposição é cerceado do seu poder ou do seu espaço de dialogar com o seu próprio pai, na figura de seu advogado, que inclusive existe o artigo 7º da Lei 8.906 de 94, que diz: um advogado pode comunicar-se pessoal e reservadamente com seu cliente preso, mesmo sem procuração e ainda que seja incomunicável. Então nós restringimos o seu advogado de falar com o pai, nós restringimos o filho de acessar a família, nós fazemos isso no período eleitoral de 90 dias. A mensagem direta para a sensibilidade do brasileiro comum é: tem algo muito estranho nesse cartório. Porque, inclusive, está meio que circulando na memória popular o que aconteceu com o ex-presidente Lula, que lá da cadeia mandou bilhete através de sindicalista, de ex-ministro, de amigo, que tinha continuamente diálogos com os seus assessores, que coordenou todo o processo de organização política, que resultou na candidatura de Haddad, que deu dicas, fez restrições, que comandou a política de esquerda da cadeia. Agora, Bolsonaro, com uma simples comunicação com o seu próprio filho, que também é o seu advogado, está sendo cerceado com o objetivo de quê? E aqui o ponto onde é inevitável que essa discussão jurídica relevante flerte com um debate político maior. Nós sabemos que Moraes elegeu como um troféu a prisão de Bolsonaro. Mantê-lo na cadeia é uma condição do seu sucesso ou do seu fracasso. Se Moraes consegue concretizar a tarefa, a missão dada, ele vai se mantendo no Supremo, de alguma maneira passa pelas turbulências, quem sabe mantém o seu poder de barganha ou sua ameaça de barganha e segue por ali. Mas, se Flávio é eleito, o resultado nós sabemos qual será. Um novo governo, possivelmente com um novo parlamento, que terá entre as suas prioridades desmontar as farsas constituídas sob o pretexto de ação jurídica, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. Concluo, Tosi. Será que essa decisão de Moraes foi o estopim, foi o gatilho para ativar na campanha de Flávia aquilo que talvez ela até o momento não tivesse, que é um motivo de ânsia, um motivo de urgência, uma sensação de primazia, uma causa para a campanha, que parece que agora passou a existir. O debate sobre o judiciário, comum entre outros temas, porque tem o tarifaço, e tem a segurança, o combate ao crime organizado, e tem a corrupção, e tudo isso vai se diluindo numa agenda pastosa, que não sabemos mais qual é a bandeira central. Agora, essa bandeira que toca a sensibilidade das pessoas parece ter emergido. E, de consequência, ou de quebra, também ajuda a consolidar Flávio Bolsonaro como candidato central e decisivo da direita. Os próprios candidatos à direita que tentavam ali disputar um espaço na margem com Flávio agora ficaram numa situação muito mais difícil. É como se o Brasil ganhasse nesse momento eleitoral um tema e uma fratura decisiva que vai pautar as eleições. A posição do Supremo, as injustiças de Moraes. Quem é o candidato que, diante desse cenário, melhor representa a causa em disputa? A resposta parece evidente. Vargas, o que você acha dessa medida do Moraes, se ele não mediu as consequências, se ele agiu mais por impulso e por talvez sensação de poder, e agora pode, quem sabe, até estar arrependido, porque a onda, a reação contra é muito grande. A gente vai ver daqui a pouco que do próprio PT, de integrantes do PT, uma ala do STF, a OAB, todos estão vendo que Moraes errou. Mas a gente esperar que ele admita que errou, nessa altura é complicado, né?
até hoje não o fez. Mas o que o Daniel Vargas chama atenção ali é interessante, né? Ele se colocou no centro do debate eleitoral, voltou ao centro do debate eleitoral e teremos uma eleição aí em que veremos qual candidato estará comprometido em proteger, em blindar esse tipo de ação e outro que pretende reformar e trazer o país de volta a um Estado efetivamente de direito, de respeito às constituições e que não seja um camarada que decida à torta e à direita o que pode e o que não pode, conforme o seu bel prazer. Tosi, essa é para mim ou é para o Fred? Era para o Fred, eu falei para você não. Então eu me confundi. Você falou meu nome, mas eu vou passar para o Fred. É para o Fred, cara. Tudo bem. Valeu. Tosi, eu acho que o problema aqui ele é muito grave, porque para além, né, de uma tentativa do ministro Alexandre Moraes de retirar o ex-presidente Jair Bolsonaro da vida política, e isso foi feito por meio de 2 decisões do Tribunal Superior Eleitoral, com a decretação da sua inelegibilidade, naquele caso, né, de suposto abuso de poder político pela reunião com os embaixadores, suposto abuso de poder econômico por meio da realização de um comício, né, com um trio elétrico na cidade de Brasília. Você tem uma tentativa de banir o ex-presidente Jair Bolsonaro da vida pública do país. Ele não só está impedido de concorrer, né, a um cargo eletivo, como agora de participar de qualquer maneira do debate público do Brasil. Você pontuou bem, Tosi, lembrando aqui, que o Lula, quando esteve preso na carceragem da Polícia Federal na cidade de Curitiba, concedeu inúmeras entrevistas, recebeu centenas ou até milhares de visitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro tem negado o direito a receber visitas, e mesmo no regime disciplinar diferenciado, previsto RDD, na nossa lei de execução penal, daqueles criminosos mais graves do país, envolvidos em crimes, por exemplo, de organização criminosa, de domínio territorial, você tem lá a previsão de direito de visita, no mínimo 2 visitas a cada 6 meses. E agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem negado o seu direito de visita, mas pior, uma violação direta do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, porque para além, né, de uma relação familiar entre pai e filho, estamos falando aqui da relação entre um advogado e o seu cliente. Flávio Bolsonaro está constituído nos autos como advogado do seu pai e tem lá no artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados a previsão de que ele possa se reunir, né, reservadamente com o seu cliente a qualquer tempo. Direito esse que foi garantido à defesa do Lula, inclusive ao atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, ao Fernando Haddad, que à época, né, era pré-candidato à presidência, depois candidato à presidência em 2018, que visitou o Lula inúmeras vezes, né, a pretexto de ser advogado do Lula, sendo que o Haddad sabemos que nunca assinou um único processo, nunca atuou como advogado, a despeito de ser formado em Direito no Largo de São Francisco, depois migrou para a área da ciência política, foi professor da FEFELET na USP, mas jamais advogou. Tanto que hoje é o ministro da Fazenda também sem qualquer tipo de conhecimento no campo econômico. Mas o que fica evidenciado aqui, Tosi, é que, de fato, né, o ministro Alexandre Moraes, que desde a perseguição aos réus do 8 de janeiro, a perseguição a todos os réus da farsa da trama golpista, tem instrumentalizado, né, o aparato judicial do país para perseguir indivíduos e, no caso do ex-presidente Bolsonaro, vai além. Não somente o persegue, como quer calá-lo de que ele seja impedido de qualquer maneira de participar da vida pública do país, quando a Constituição garante esse direito, né, o próprio, como eu disse aqui, a Lei de Execução Penal, o Estatuto da Ordem dos Advogados garante o direito de assistência jurídica e com direito de escolha do advogado que vai fazer essa assistência jurídica. Então fica muito claro, assim como o Vargas lembrou muito bem aqui, a discussão sobre o tarifaço, quando o Trump anuncia o tarifaço no passado, em julho do ano passado, e fala justamente do processo de caça às bruxas que o Bolsonaro estava sofrendo, que ele próprio, Trump, sofreu, né, o lawfare, a instrumentalização do Departamento de Justiça americano pelo governo Biden para perseguir o Trump ali, inovando em uma série de teses jurídicas, como a questão de um procurador, um promotor, Alvin Bragg, em Nova York, que se elegeu, inclusive tendo como plataforma de campanha em Nova York, que ele colocaria o Trump na prisão, no caso ali do promotor estadual de Nova York, o cargo que é eletivo nos Estados Unidos, no caso desse promotor estadual, e ele se elegeu justamente dizendo que ia colocar o Trump na prisão. Mas não só, na França agora, com Marine Le Pen, na Geórgia, na Romênia também, que o principal líder de oposição
teve a sua candidatura cassada também pela Corte Constitucional da Romênia. Então, é um cenário grave, tem esses efeitos eleitorais, mas aqui se trata, né, precisamente de um processo, e o ápice desse processo, o Alexandre de Moraes até estava um pouco fora do noticiário, né, inclusive engolido pelo escândalo do Banco Master, tentando, né, se desvencilhar do escândalo do Banco Master, mas agora vem à tona essa decisão e que escancara o propósito dele, como eu disse aqui no início, né, não só de extirpar o Bolsonaro da vida política da nação, mas indo além, né, um processo de stalinização do Bolsonaro e quer retirá-lo, expurgá-lo da vida pública da nação, impedindo inclusive que ele se corresponda, né, e ali por meio dessa carta transmita uma mensagem à nação brasileira, assim como foi feito inúmeras vezes pelo Lula, teve garantido o seu direito, inclusive o direito de troca de correspondências. E aqui, só para concluir, Tosi, a gravidade da situação, né, dizem tanto, e a esquerda brasileira adora acusar todo mundo, qualquer pessoa de ser fascista ou de apoiar o fascismo. No próprio regime fascista de Mussolini, um dos seus principais adversários, inimigos, que era o Antônio Gramsci, estrategista famoso, né, que foi fundador do Partido Comunista Italiano, nem o Antônio Gramsci teve negado o seu direito de se corresponder com seus familiares. E os Cadernos do Cárcere, a principal obra do Gramsci, ali, que é um dos maiores monumentos da estratégia de esquerda no mundo, justamente de infiltração de uma longa marcha para dentro das instituições, ele fez, escreveu e compartilhou o seu trabalho, seus manuscritos no cárcere com a sua cunhada, justamente por meio do direito de correspondência, direito esse que no Brasil do século XXI, sob a ordem, né, suposta ordem democrática de 1988, esse direito é negado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que mostra, e tem um grande teórico alemão chamado Ernest Frankl, que fala do Estado dual, que há hoje, né, duas ordens jurídicas vigentes no Brasil. Uma ordem ordinária para aqueles que são, né, alinhados ao regime ou que não se contrapõem ao regime, e uma ordem, né, essa ditadura alexandrina que se impõe contra tudo e contra todos que se colocam, né, como um obstáculo ao que o ministro Alexandre de Moraes identifica como obstáculo, e para eles vale essa ordem tirânica do Moraes, como nesse caso agora, dessa, né, espizinhando os direitos fundamentais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Comentado antes, agora a gente tem o Paulo Briguet ali. Briguet, dá uma saudação e vamos ver se chega o teu áudio aqui. Certo? Boa noite, pessoal. Okay. Boa noite. Nós boa noite, Tosi. Habemos Briguet. Agora sim, né, Tosi? Perfeito. Boa noite, Tosi. Boa noite, Fred. Boa noite, Vargas. Sempre uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Peço desculpa aí pelo pequeno problema técnico, mas Bom, já posso entrar no assunto? Deixa eu só colocar para você aqui um gancho, Briguet, para evoluir na conversa aqui. Porque dentro do próprio PT, como tinha comentado, e uma ala do STF, existe a avaliação de que o Moraes errou a mão ao interpretar a carta de Bolsonaro como uma violação das medidas cautelares, simplesmente porque não havia proibição dele se comunicar por meio de cartas. A decisão do ministro, assim, acaba reforçando a imagem de Jair Bolsonaro como vítima de um sistema perseguidor às vésperas da campanha eleitoral. Agora, Briguet, o PT não pode reclamar do efeito rebote dessa decisão, porque afinal o ministro Moraes ele foi provocado pelo deputado petista Lindbergh Farias. E o que dá para dizer das reações negativas à medida do ministro dentro de uma ala do STF e até do próprio Partido dos Trabalhadores, que está pensando assim, nossa, deu um tiro no pé, as consequências disso podem ser ruins para nós. Em termos utilitaristas, até alguns petistas estão entendendo que o Moraes errou a mão, forçou a mão. Errou a mão. Se a gente volta lá para a tragédia grega, existe um conceito da tragédia grega que eu quero trazer aqui para o nosso programa. É o conceito de hubris, que poderia ser traduzida como arrogância. O que é a hubris? A hubris é aquele erro que o tirano comete quando ele está excessivamente confiante do seu poder, ou quando ele se vê numa situação difícil, quando ele se vê acuado. E eu acho que o Alexandre de Moraes cometeu a hubris nesse momento, quer dizer, aquele erro que pode ser fatal para ele. Um erro cometido aí às vésperas, praticamente às vésperas do processo eleitoral, da campanha eleitoral, e que, de fato, pegou muito, mas muito mal. Fica muito claro aí que
a intenção do Alexandre de Moraes, desde o início, era uma só: destruir Jair Bolsonaro em todos os sentidos, transformá-lo numa não pessoa. É exatamente o método utilizado na antiga União Soviética pelo promotor, pelo procurador-geral da época de Stalin, que se chamava Andrei Vitinsky. Vitinsky adotava exatamente os mesmos métodos que o Alexandre de Moraes adota hoje. Quer dizer, aquela perseguição implacável, com a intenção não de punir, mas de destruir completamente, inclusive do ponto de vista físico, os adversários políticos. Era isso que o Vitinsky fazia a mando de Stalin. E é isso que o Alexandre de Moraes faz a serviço do regime PT-STF. Quer dizer, a destruição completa. Isso está evidente agora, está mais evidente do que nunca. Ele mexeu com algo que é muito sagrado, que é a relação entre pai e filho. Quer dizer, você impedir o contato entre um pai e um filho é algo que está muito além de qualquer disputa política. Então, esse foi realmente um erro fatal para Alexandre de Moraes. E nós temos que fazer aqui também, Tosi, a comparação entre os dois episódios históricos. O episódio da prisão do atual ocupante da presidência, né? O Lula ficou preso aí por 580 dias, salvo engano. E eu tenho aqui alguns dados sobre o Lula. O Lula, nesse período, concedeu mais de 50 entrevistas para meios de comunicação. Ele escreveu também dezenas de cartas que foram publicadas e lidas em público, inclusive durante a campanha eleitoral de 2018. Eu tenho aqui algumas manchetes da época em que o Lula estava preso. O Instituto Lula publicou a seguinte matéria: 1 ano de prisão em 22 bilhetes emocionantes. Outra matéria do Instituto Lula: relembre todas as entrevistas de Lula na prisão. Matéria da revista Veja: Lula explica, olha só, Lula explica como tuita da cadeia e ironiza Bolsonaro. Da prisão, essa outra manchete da mídia na época: da prisão, Lula divulga carta para pedir voto e acusa imprensa e justiça. Outra, o Lula, ele foi, agora nós temos a Copa do Mundo, né? Hoje tivemos o jogo da Espanha contra a França, num jogão, aliás. Mas eu não sei se vocês lembram, o Lula foi comentarista da Copa do Mundo de 2018, meus amigos. Lula reclama do juiz em estreia como comentarista da Copa e critica a seleção. Outra manchete da época: com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. Tudo isso o Lula fez no período em que ficou preso. Só que o Lula estava preso porque ele foi condenado por 9 juízes em 3 instâncias da justiça, com centenas de provas materiais e dezenas de delações. Só na Odebrecht tinha 77 delações contra o Lula. Delações, comprovação documental farta dos seus crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o Bolsonaro está preso por um golpe que não existiu, por um golpe sem armas, feito num domingo à tarde com os prédios públicos vazios e baseado unicamente
numa delação de uma pessoa, uma delação que mudou 11 vezes, a delação do Mauro Cid, que mudou 11 vezes. Então, não há termo de comparação, não há equivalência moral entre os dois casos. É uma aberração, é a completa destruição do senso de proporções que nós temos no Brasil. E que culminou com essa ubris do Alexandre de Moraes, com esse gesto de arrogância que pode, escrevam o que eu estou dizendo, pode valer o próprio cargo do Alexandre de Moraes. Cedo ou tarde, isso vai acabar provocando a queda do Alexandre de Moraes. A propósito, Briguet, gostei de conhecer essa definição do termo ubris, que para mim era desconhecido, né? Eu estava vendo aqui, realmente, orgulho ou arrogância excessivos, enquanto o erro de quem está coado reflete o desespero, né? É interessante. Exatamente o que essa aconteceu. Palavra que define bem o quadro que a gente vive hoje. Bom, em mais um desgaste pro Moraes, vejam só, a Ordem Nacional dos Advogados, a OAB, que tem um histórico de silêncio obsequioso em relação às medidas arbitrárias do ministro, dessa vez resolveu se manifestar. O conselho da OAB, foi o conselho, não foi o presidente, enviou um ofício ao ministro pedindo, solicitando que seja assegurado ao senador Flávio Bolsonaro o direito de advogado, de se comunicar pessoal e de forma reservada com o Jair Bolsonaro. Lembrando que o Flávio ele é registrado como advogado do pai lá no Supremo. Agora, Fred, se até a OAB vem a público criticar uma decisão do ministro, é porque realmente a coisa chegou a um patamar muito ruim de distorção, né? Mas essa nota da OAB tem alguns detalhes aí que mostram que ela é meio tímida ou tergiversante, não? Pois é, Tozela é tão povoada ali de eufemismos que antes legitima essas arbitrariedades do que faz, né, a crítica devida à gravidade dos atos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos recordar aqui que esse inquérito das fake news e esses atos que atingem hoje Bolsonaro são todos consequência desse inquérito das fake news instaurado em 14 de março de 2019. A OAB silenciou durante esse inquérito por quase 7 anos. Só veio a público em fevereiro desse ano, depois, né, da escalada de críticas contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal, não pelas ilegalidades praticadas desde 14 de março de 2019, mas porque a situação ficou tão incontornável com o escândalo do Banco Master, mostrando, né, a podridão institucional do Brasil nas pessoas do senhor Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes, que até aqueles que ficaram calados, e digo mais, e sabe por que eles vieram a público? Especialmente os medalhões da advocacia de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Brasília, porque ficaram incomodados ao ver que estavam perdendo o mercado, esse mercado, né, dos tribunais superiores, que antes são lobby jurídico do que propriamente uma atividade de advocacia técnica, porque viram que estavam perdendo o mercado para familiares de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Roberta Rangel, ex-esposa do ministro Dias Toffoli, que foi contratada um pouco antes do ministro daquela decisão, suspendendo multas bilionárias da Odebrecht e da JBS. Senhora Viviane Barsi de Moraes, que é contratada, né, a peso de ouro, um contrato de 129 milhões de reais, uma completa desconhecida no meio jurídico. Ninguém sabe quem era Viviane Barsi de Moraes, a expertise dela no direito, qual o longo currículo dela de realizações que justificassem um contrato de tal monta. A única realização do contrato da senhora Viviane Barsi de Moraes é ser esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E foi justamente a partir desse momento em que viram que estavam perdendo o mercado, né, para esses familiares dos integrantes, que aí essa advocacia se sensibilizou e a muito custo fez um ofício direcionado ao ministro Luiz Edson Fachin em fevereiro desse ano, falando ali, né, das arbitrariedades e pedindo inclusive o encerramento dos inquéritos, mas também naquela carta, naquele ofício povoado ali, né, de tantos melindres e de tantos senões que antes seria melhor que nem tivesse falado nada, porque mostra, se for comparar com outros momentos históricos do Brasil, o caso do Raimundo Faoro, né, a despeito de até ideologicamente divergido do Faoro, mas que na época em que ele foi presidente da OAB, no final da década de 70, se posicionava com rigor face às arbitrariedades cometidas naquele momento. Sobral Pinto, também um advogado que combateu
né, as arbitrariedades da ditadura de Getúlio Vargas na década de 30, do Estado Novo. Ele que, um católico tradicionalista, defendeu inclusive os comunistas, porque para ele, uma defesa principiológica do direito. E é isso que está faltando no Brasil, Tosi, que não é uma defesa da direita ou da esquerda, é uma direita do princípio, né, seja da dignidade da pessoa humana, do Estado de Direito, do respeito às leis e às regras e aos direitos fundamentais. E o que nós temos visto, e nós não chegamos à toa nesse estado de coisas, mas foi muito em decorrência da omissão de entidades como a OAB. E só para concluir o meu raciocínio, Tosi, elencando aqui, inclusive, a postura patética do atual presidente da Ordem dos Advogados, do Conselho Federal, Beto Simonetti, que, assim como se negou a assinar o ofício direcionado ao ministro Luiz Edson Fachin em fevereiro desse ano, e o vice-presidente que assinou no seu lugar, presidente em exercício, também nesse momento, quem assina é Décio Lins e Silva, cujo tio, inclusive, era o grande Evandro Lins e Silva, foi integrante do Supremo Tribunal Federal, e Décio Lins e Silva que assinou na condição de presidente em exercício porque o Beto Simonetti se negou também a assinar um ofício que, repito aqui, só lembrou o óbvio, que o ministro Alexandre de Moraes está violando não só o Estatuto da OAB, mas também a Lei de Execução Penal, ao impedir que o Flávio Bolsonaro, na condição de advogado do Bolsonaro e de familiar, possa visitar o seu pai e possa visitar o seu cliente. Então, esse estado de coisas no Brasil não foi à toa que chegamos até aqui e muito passa pela omissão de entidades que tinham um papel histórico. E a OAB gosta sempre de dizer que, né, protocolou o pedido contra o Fernando Collor de Mello, participou das diretas já, de momentos históricos da história brasileira e agora peca pela omissão, pela covardia e pela cumplicidade. Dentre aqueles que viram a decisão de Moraes como um tiro no pé, está o deputado federal Nicolas Ferreira. Ele gravou um vídeo que já tem mais de 500 mil de visualizações, em que faz a comparação, justamente o que a gente fez aqui, entre os tratamentos dados a Lula e a Bolsonaro na prisão. Nicolas lembrou o nível de interferência de Alexandre de Moraes também na campanha de 2022, quando a direita foi praticamente silenciada, inclusive no horário eleitoral. Mas vamos ver como é que era o tratamento com Lula? Com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. É isso mesmo, ele fez da prisão um gabinete ali improvisado para poder tratar sobre temas de campanha eleitoral. Em 6 meses, o Lula recebeu 572 visitas lá na cadeia. Tem entrevista, tanto para a imprensa local quanto também internacional. Até Martim da Vila, Chico Buarque foi lá visitar o cara. Ainda na cadeia, o Lula foi lá e recebeu 35 mil cartas, enquanto o Bolsonaro não pode receber nada, absolutamente nada. Nem comunicar para fora, nem que tá de fora também comunicar para dentro também não pode. E durante a campanha eleitoral de 2018, enquanto o Lula estava preso, veio um porta-voz ler uma carta do Lula. Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva! E agora o Moraes vem acionar o Ministério Público Eleitoral para poder investigar, falando que houve propaganda antecipada na divulgação da carta de Jair Bolsonaro. Mas peraí, isso aqui foi o quê então? Isso aqui foi o quê? No meio da campanha, literalmente, o cara estava lendo uma carta do Lula que estava na cadeia. Isso é o quê? Isso era o quê que está acontecendo aqui? Me fala. E agora, na sequência, a gente vê como Nicolas comenta o que aconteceu na campanha de 2022, quando a direita foi silenciada, praticamente silenciada, inclusive no horário eleitoral. Agora sim. E aqui está a parte mais importante desse vídeo. Nas eleições de 2022, ficou muito claro para todo mundo que o processo eleitoral foi totalmente viciado por esse cara aqui. Moraes era presidente do TSE e dá só uma olhada em como que ficou, por exemplo, a diferença entre as propagandas da TV do Lula com a do Bolsonaro, antes e depois da decisão do TSE. Antes era igual, 225, 225. Depois da decisão do TSE, caiu para 55 as inserções da TV do Bolsonaro. Ou seja, o Lula teve 12 vezes mais inserções na TV do que o Bolsonaro na reta final de campanha. Vocês acham que isso influencia a cabeça das pessoas em quem vai votar? Influencia a dinâmica eleitoral? Sim ou não? Bom, o deputado Nicolas Ferreira, Vargas, ele comparou a estratégia do Moraes aí no vídeo também a um juiz parcial no futebol, né? Aquele juiz que já entra pensando em como fazer para tirar o craque do time do jogo logo no início. E no final do vídeo, o Nicolas concluiu que Moraes, ironicamente, faz propaganda de Flávio Bolsonaro com esse tipo de medida. Vargas, você acredita que
como efeito colateral disso, né, o efeito bumerangue, é provável que o candidato Flávio Bolsonaro suba até nas pesquisas? Daqui a pouco a gente vai ver as pesquisas que estão mostrando uma tendência de um viés de baixa de Lula e um viés de alta de Flávio, invertendo uma situação de mês e meio atrás, quando havia o contrário, o viés de baixa de Flávio e o viés de alta de Lula. Agora parece que, de novo, está se fechando esse gráfico e eles se cruzam, cada um indo para um lado. Nesse caso, com esse fato novo, esse fato tem peso para fazer muita gente decidir o voto, ou decidir pelo voto antipetista ou anti-STF, mais do que necessariamente por simpatia ou morrer de amores pelo candidato ungido pelo Bolsonaro. Como é que você vê o efeito que isso pode ter daqui para frente e o efeito específico dessa proibição, né? Proibição de um filho visitar o pai, falar com o pai, 90 dias atravessando aí justamente no período da campanha. Bom, Tosi, eu acho que tem aqui pelo menos 3 efeitos que são decisivos nesse jogo. Veja, nós estamos aqui com os exércitos de lado a lado se organizando, com a estratégia das campanhas se consolidando, com os discursos sendo afinados para que cada um, chegado no início formal do processo eleitoral, bote o carro na rua, porque a gente sabe que o processo eleitoral ele é relativamente curto. E significa que, portanto, a eleição na prática depende, em grande medida, da sua capacidade de chegar forte, para a partir dali se consolidar naquela posição em que se encontra e conseguir atingir mais espaço, conquistar mais eleitores e perder menos, né? E que quais são, eu acho, os efeitos que são muito prováveis dessa decisão, Tosi? Primeiro, esta é uma decisão que cria uma identificação com a sensibilidade popular, com o brasileiro comum, que muitas vezes, verdade seja dita, olha para esse processo eleitoral como uma cacofonia. Ou seja, todo mundo tem um monte de defeitos e tem problema de tudo que é lado, e são muitas agendas que se sobrepõem. E a verdade é que a maior parte da população tem pouco tempo para se dedicar a fazer esses estudos, a entender o que cada candidato está posicionando. Muitos já têm uma afinidade pré-estabelecida, uma parte vai ser petista, ainda que o Lula saia pelado na rua, uma outra parte vai ser bolsonarista, aconteça o que acontecer, mas no meio desse campo existe uma boa parcela dos brasileiros que tem uma flexibilidade, podem ter uma simpatia de um lado, mas eventualmente estão dispostos a migrar para o outro lado. E isso começa a acontecer quando as pessoas se sensibilizam com uma causa. Esta atitude de Moraes em relação a Flávio desperta nas pessoas, a meu ver, não apenas o mais do mesmo, que é eu sou anti o outro lado, eu sou antipetista, eu sou anti-Lula, mas eu creio que o contrário, Tosi. Eu creio que dá para as pessoas um motivo para abraçar ou apoiar um candidato que seja positivo, em outras palavras. É uma proposta de mudança que se torna flagrante a partir dessa decisão, dessa postura tomada por Moraes. Não é apenas eu sou contra Lula ou eu sou contra Moraes. Eu quero uma reforma no Supremo. Porque eu acho que isso não pode acontecer ou continuar em um regime nacional em que eu vivo, nesse meu Brasil contemporâneo, nessa nossa democracia tão sofrida. Então, eu acho que o primeiro efeito fundamental aqui, Tosi, é criar um motivo positivo para apoiar. E uma série de pessoas podem olhar e dizer, eu votarei em Flávio, porque eu vejo nele o candidato que melhor encarna a prioridade nacional. Botar ordem na maneira como a justiça funciona no Brasil. Outros candidatos podem ter uma afinidade com essa causa? Podem. Certamente, essa é a voz de Zema, Caiado tem dito isso, e mesmo Lula, que não sabe agora se é de direita ou de esquerda, de vez em quando resolve fazer um comentário crítico ao Supremo, mas logo volta atrás quando o ministro bate a sua porta e pede uma reunião para lembrá-lo dos serviços feitos no passado. Mas, se é assim, qual desses candidatos melhor simboliza a causa que ascendeu, entre outros, com prioridade? Claramente é o Bolsonaro. É o Flávio que se tornou uma espécie de vítima, uma espécie de representante por legitimidade natural da causa que se tornou prioritária no Brasil, que é botar ordem na Casa do Supremo, ou pelo menos reorganizar esse campo de batalha, porque hoje virou um Deus dará. Segundo efeito, para terminar,
é que isso também mexe na equação da própria direita. Porque, veja, pense o que Zema, o que Caiado, ou outros que às vezes se postam ali naquele campo de centro-direita, estão olhando, observando e pensando, realmente vai ser difícil. Flávio se consolida como um agente que agora mobiliza por uma causa, por um fator que dá à sua campanha uma unidade, né? Evidentemente será recheada por outros temas, outras ações, outros personagens, mas não há como mais recusar que essa é uma agenda de Flávio. Na medida em que essa agenda é nacional, ele também passa a ser, dentro do campo da direita, o candidato mais forte. Por fim, Tosi, qual é o efeito combinado dessas duas coisas? Um valor positivo para aderir a Flávio e o enfraquecimento daquela oposição dentro da direita. Isso mobiliza a base. Isso dá força para o Exército, que passa agora a ver um motivo para agir, para se mobilizar, para construir, para bater na porta e pedir reunião. Porque o que aconteceu depois da divulgação dos episódios envolvendo Forcado foi uma grande timidez entre aqueles apoiadores da direita. Imagina alguém bater na porta de um banqueiro para discutir o futuro do sistema financeiro logo depois do anúncio dos diálogos de Flávio com Forcado. Não aconteceria. Mas agora, me parece que o campo está aberto para alguém bater ali na Faria Lima, chamar uma reunião e dizer, e aí, nós vamos resolver essa ordem do Supremo ou vocês vão continuar nas mãos dessa corrupção disfarçada, a gente contratando acesso, utilizando advogado de filhotes ou de parentes, para que isso seja a maneira de decidir o futuro do Brasil. É isso que vocês querem? Claro que não. Eu acho que esse é o efeito combinado da ação de Moraes. Mobiliza a direita, unifica ou dá uma grande força para o candidato que representa e cria um motivo positivo para esse centro, volátil ou indefinido, escolher em quem votar. A causa central está dada. Pois é, toda essa polêmica é por causa de uma carta, quase um bilhete, né? 20 linhas, dá para contar, foi o que ele escreveu. Eu fico imaginando agora se o Bolsonaro pudesse ter uma exceção, aí o Moraes abrisse uma exceção e falasse, tá bom, você pode mandar um telegrama, Moraes, né? Telegrama, para quem não conhece, vinha pelo correio, era restrito, cobrava por letra, né? Chegava de forma imediata, né? Você mandava e saía alguém, um papaléguas para entregar para a pessoa, muito rapidamente chegava. Então esse telegrama, que telegrama que o Jair Bolsonaro mandaria será pro ministro Alexandre de Moraes? Provavelmente um telegrama com poucas palavras, né? Obrigado, Alexandre de Moraes, por trocar os pés pelas mãos. E segue o jogo. Bom, daqui a pouco a gente volta em 30 segundos para falar sobre a pesquisa Futura Apex, que mostra um empate técnico bastante ajustado entre Flávio, Bolsonaro e Lula. Em 30 segundos. A Alar nasceu da união de 55 pequenos agricultores e em 62 anos tornou-se referência do cooperativismo agroindustrial brasileiro. Presente no Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai, reúne mais de 17 mil associados e mais de 27 mil funcionários. Movimenta a economia, gera oportunidades e leva alimentos de qualidade ao Brasil e mais de 103 países. Essa é a Alar, cooperando para melhorar a vida das pessoas. Estamos falando de pesquisas, então vamos agora retomar falando da pesquisa Futura Apex, que mostra esse empate técnico entre Flávio, Bolsonaro e Lula. São 46,3% contra 46,1%, diferença de décimos, né? Isso foi antes ainda de Moraes trocar os pés pelas mãos, como estamos dizendo, e mandar proibir a visita do filho ao pai. O que chama a atenção é a tendência que aponta o levantamento, quando se olha para a evolução nos últimos meses. Lula chegou a se descolar em maio, depois estabilizou, mas desde o mês passado, Lula, vem numa curva descendente, como mostra aí o gráfico, enquanto Flávio faz o caminho inverso, está subindo, como também mostra o gráfico ali, o Flávio em azul. Essa imagem da boca do jacaré se fechando, né? E também da inversão da tendência de queda e de alta, isso deve estar deixando o pessoal alarmado lá no quartel-general do Lula e dos petistas. Não, Briguet, porque há uma mudança aí, uma troca de marchas, e quem estava
aspas, acelerado, desacelera, e quem estava mais lento acelera, e agora estamos já entrando na campanha eleitoral para valer nos próximos dias. Essa pesquisa, Tosi, me faz lembrar o saudoso Padre Quevedo. Lembra do Padre Quevedo? Vocês lembram do Padre Quevedo? O Padre Quevedo tinha uma frase muito pitoresca, né? Que ele sempre dizia que fantasma non existe. E da mesma maneira, eu preciso lembrar aqui a vocês, essa pesquisa nos mostra que terceira via não existe no Brasil. Essa, para mim, é a informação mais importante. Vai ser uma eleição polarizada. Queiram os especialistas da mídia ou não, vai ser uma eleição polarizada. É decidir entre Lula e Flávio Bolsonaro. Vai ser essa a decisão. Não, como diria o professor Olavo de Carvalho, tertium non datur, ou seja, não tem uma terceira hipótese, não tem uma terceira via. E o que nós estamos vendo aí é algo que deve preocupar muito lá a turma do Lula, né? A turma do marketing do Lula, né? O seu comandante de marketing, o seu ministro de marketing deve ficar de orelhas em pé com esse gráfico, é como você muito definiu, a boca do jacaré, que vai fechando assim, né? E o Flávio crescendo e o Lula caindo nas pesquisas. Isso é muito sério, tá? E eu diria a vocês que o Alexandre de Moraes deu uma força danada para o Flávio Bolsonaro com esse seu gesto de ubres, né? Com essa decisão aí, porque as pessoas, vamos aqui deixar as coisas bem claras, as pessoas pensam o seguinte: um sujeito que impede um senhor idoso de encontrar o seu filho, que impede o encontro de um pai com um filho, um pai que está doente, que está, né, numa situação difícil, ele vai fazer qualquer coisa. Quem faz isso, faz qualquer coisa. Isso mostra o grande problema que nós temos no Brasil hoje, que é o Alexandre de Moraes, né, pisoteando a Constituição, rasgando, ele se substituindo à lei. Ou seja, hoje, o que vale no Brasil nós não temos mais o império da lei, nós temos o império da vontade do Alexandre de Moraes. E isso está ficando muito claro para todas as pessoas, mesmo para aquelas pessoas que, como bem observou o Vargas, mesmo para aquelas pessoas que não simpatizam com o Bolsonaro, que não simpatizam com ele. Está ficando claro, está ficando evidente a todo mundo. Naquela turma que ainda não decidiu o voto. Porque nós temos, gente, cerca de 40% vai votar no Lula, como o Vargas disse agora, vai votar no Lula de qualquer jeito. Aconteça o que acontecer. E os outros 40% também estão decididos. Quem vai decidir essa eleição é aquela turma, né? Mais ou menos 15%, 20% ali, que estão que estão indecisos ainda, que não sabem nem se vão comparecer para votar, né? Essa turma é que vai decidir a eleição. E esse tipo de atitude do Alexandre de Moraes vai acabar, pode acabar decidindo, né, fazendo com que essas pessoas, né, que não simpatizam com nenhum lado, né, que essas pessoas se mobilizem e votem em outubro, né,
no Flávio Bolsonaro, porque, como bem disse o Vargas também, o Flávio Bolsonaro hoje é o candidato que personifica, assim, a antítese desses abusos do STF. Queiram ou não, é ele. Ele é aquele que as pessoas identificam. Olha, esse aqui é o inimigo do STF. Que eu não estou entrando no mérito de se isso é realmente verdade, se ele é realmente o grande inimigo. Mas o fato é que as pessoas acabam vendo assim, né? Eu só queria comentar mais uma questão. Eu falei que o objetivo do Alexandre de Moraes é a destruição do Bolsonaro. A destruição. Transformá-lo numa não-pessoa. Né? E eis que hoje... E é muito curioso, Tosi, que essa ação do Alexandre de Moraes foi provocada pelo Lindbergh Farias. E quem é o companheiro do Lindbergh Farias nesse tipo de ação, né, contra o Bolsonaro? O grande companheiro dentro do Congresso, que é aquele chamado para atacar o espécie de cão de guarda do regime, é, junto com o Lindbergh Farias, o André Janones. E o que o André Janones escreveu no X hoje? Eu vou ler para vocês aqui. A meta é a dizimação e o extermínio completo do bolsonarismo da face da terra. Ele escreveu literalmente isso. Vou repetir. A meta é a dizimação e o extermínio completo do bolsonarismo da face da terra. Eu estou pronto para matar ou morrer. Agora vocês se imaginem que um bolsonarista, que um direitista escrevesse algo parecido sobre o PT e sobre o Lula. Ele estaria preso em horas. Não seria uma questão de dias. Em horas ele estaria preso, se ele escrevesse algo semelhante. Então, é isso que as pessoas... Isso está ficando muito evidente para as pessoas. E não há como lutar contra isso, né? Assim, os fatos estão aí. O Moraes proibiu um pai doente de encontrar o seu filho. E isso as pessoas entendem. Todo mundo entende isso. E todo mundo entende que isso é uma injustiça. E com essa medida, ele que estava meio, digamos, correndo pela margem do debate, né, ficando quietinho no seu canto, assume de novo o protagonismo e se coloca no centro do debate eleitoral. E aproveitando até esse gancho, né, o Moraes, estando no centro do debate eleitoral, não tem como não falar, não tem como não cobrar o contrato de 129 milhões de reais da esposa dele com o Banco Master, e que está, a propósito, fazendo o aniversário de 7 meses desde que a notícia saiu pela primeira vez na imprensa. Daqui a pouco vai realmente ter aniversário, caso o PGR não faça nada, caso não haja outras medidas. Infelizmente, teremos aniversário de 1 ano de uma denúncia, de uma revelação que escandalizou o país, mas que nada foi feito a respeito. Bom, em outra frente, nós estávamos falando de pesquisa eleitoral, agora vejam essa notícia aqui. O presidente do TSE, o Cássio Nunes Marques, propôs a criação do Selo Acurácia Eleitoral, destinado aos institutos de pesquisa. O objetivo desse selo seria reconhecer as entidades cujas estimativas apresentem maior grau de aderência aos resultados oficiais das eleições. Um tipo de prêmio, uma distinção para o instituto que tiver o resultado mais próximo do que for o resultado das urnas. O anúncio do ministro foi aí durante uma reunião com 19 institutos de pesquisa no país e pegou todos de surpresa. A medida não foi muito bem vista pelo setor. A diretora do Datafolha, por exemplo, a Luciana Chong, criticou dizendo que pesquisas não têm objetivo de prever o resultado de uma eleição. Seu papel é retratar, por meio de métodos estatísticos reconhecidos, as intenções de voto existentes no momento em que são realizadas. Embora a minuta sobre esse projeto do selo preveja que as regras ainda estão em construção, a medida teria, a princípio, 2 tipos de premiação, para pesquisas de boca de urna
e pesquisas feitas a 7 dias das eleições. Agora, cá entre nós, né, Fred, confundir pesquisa com previsão parece ser um erro, realmente, de fato. E, para além disso, né, será que essa deve ser uma das maiores preocupações do Cássio Nunes Marques em numa campanha como nós vamos ter, acirrada como essa, ficar dando prêmio, medalha para pesquisa que chegar mais perto do resultado final? Onde que o ministro quer chegar com isso e você vê alguma utilidade nesse tipo de ação, não? Essa é uma questão muito interessante e importante de ser discutida. Eu digo isso até com conhecimento de causa, eu atuei como advogado eleitoral, atuei numa campanha em 2022 cujo resultado foi reflexo de uma pesquisa fraudulenta que induziu votos em eleitores nas vésperas da eleição. Uma eleição para o Senado, ficou muito famosa no Brasil, inclusive suscitou uma discussão sobre a eventual instalação de uma CPI sobre os institutos de pesquisa. Então esse é um tema muito sensível e tem que ser tratado com devido cuidado. Nós temos 2 regimes jurídicos no mundo principais envolvendo publicação de pesquisas eleitorais. Um regime de transparência total, em que você busca, né, garantir acesso à forma como os dados foram recolhidos, aos questionários que foram submetidos aos cidadãos, né, às estatísticas e como é que se chegou ao cálculo estatístico, a amostragem populacional e franqueado acesso amplo a esses dados para que haja um escrutínio sobre os resultados apurados dessas pesquisas. E aí você tem, inclusive, um outro regime que prepondera em outros países, o chamado regime do blackout, em que você impede, né, durante um determinado período de tempo, que pesquisas sejam divulgadas justamente, né, tendo em vista que elas podem gerar ali algum tipo de induzimento no voto do eleitor. No Brasil, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2006, voto do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que julgou inconstitucional o regime jurídico de blackout. Havia uma lei que foi aprovada que impedia a divulgação de pesquisas eleitorais 15 dias antes do pleito, até o dia do pleito, e o Supremo entendeu que aquela proibição violava o direito à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento. Então, tomando aqui como o regime jurídico dado do Brasil, o regime da transparência. Nós temos um problema muito grave envolvendo as pesquisas. Grande parte, esses dados que são recolhidos, eles não ficam em posse do Tribunal Eleitoral. Aquele site de divulgação das pesquisas, em que há o registro, e para que uma pesquisa possa ser divulgada, ela tem que ser registrada perante o Tribunal Eleitoral, ela é um mero declaração dos dados por parte dos institutos, mas os registros da pesquisa, os formulários que foram submetidos, as pessoas que foram entrevistadas, ficam em posse hoje dos próprios institutos de pesquisa. Então, uma dificuldade hoje de auditagem desses dados. O que deveria ser discutido no Brasil seriamente era justamente, por exemplo, você obrigar que esses institutos façam um registro de todos esses dados, mediante criptografia, obviamente, e respeitada ali a anonimização, para você não quebrar o sigilo da intenção de voto, né, e por decorrência do voto desses indivíduos, mas que auditores pudessem depois atestar a idoneidade dos registros de dados, porque é muito comum hoje no Brasil que sejam contratadas pesquisas justamente para induzir no eleitorado uma determinada formação, né, da vontade sobre qual é o melhor candidato. Então, dado que o regime jurídico no Brasil, o regime da transparência, que o Supremo julgou que eventual proibição de divulgação é inconstitucional, é discutível, sim, um melhor controle e escrutínio sobre essas pesquisas eleitorais, mas não no campo de um mero selo, né, de se atestar, porque realmente ali os pesquisadores têm um ponto sensível que você atesta, mediante a pesquisa, a intenção do voto em determinado momento, e o eleitorado dinâmico como você vai tendo, né, obviamente, a mudança ali, a partir, inclusive, e a propaganda eleitoral existe para isso, né, de você buscar convencer o eleitorado, isso vai se refletindo ao longo do tempo. Mas há uma preocupação sensível também de que esses institutos de pesquisa se utilizem, a depender da contratação dessas pesquisas para induzir os votos. Então, há de se discutir, mas não me parece que essa solução proposta pelo presidente do TSE, seja a solução adequada. A discussão é um pouco mais profunda do que o mero selo de acurácia, como ele quis dar o nome ali, dos dos institutos de pesquisa, mas uma discussão sobre a idoneidade dos dados, o registro desses dados perante o Tribunal Eleitoral, para que depois, na eventual
suspeita sobre uma fraude na pesquisa, esses dados possam ser auditados. Esse é um tema importante porque há uma discussão séria sobre isso no mundo inteiro, mas, óbvio, considerando o Brasil, em que há uma tentativa diária de interferência hoje da Justiça Eleitoral sobre o processo, a Justiça Eleitoral no Brasil que sempre se pautou pelo princípio da intervenção mínima do debate democrático. Se estuda a jurisprudência do TSE até 2018, ela era muito firme no sentido de dizer, olha, nós temos que interferir o mínimo possível no debate político, né, no livre debate democrático, e não é nosso papel. Nós temos que ser justamente aquele árbitro imparcial. No entanto, né, houve uma guinada jurisprudencial a partir de 2021, no precedente Francisquini, quando o Tribunal Superior Eleitoral caça o seu mandato em função de suposta divulgação de fake news, e dali em diante nós sabemos bem como é que foi todo o processo eleitoral de 2022. Mas, a despeito de tudo isso, esse é um ponto sensível também, e a nossa legislação teria que ser melhorada nesse aspecto, Tosi. Bom, a gente precisa avançar aqui com os temas e eu quero trazer aqui algo que vai chamar muita atenção, né? Como sempre, quando acontece com a primeira-dama Janja da Silva. A Janja disse que não pretende ser candidata a nada nos próximos anos, que só quer aproveitar e viver a vida de mulher casada. Ela deu entrevista ao portal UOL e reclamou: a gente não viveu ainda, a gente não teve lua de mel, a gente não viveu uma vida normal de um casal normal. E a Janja, nessa entrevista, afirmou ainda que o Brasil nunca teve uma primeira-dama que trabalhasse efetivamente. Vou quase todos os dias para o Planalto, faço reunião, faço agenda, viajo a trabalho, a sociedade brasileira de modo geral e a imprensa também não estavam acostumados com isso, disse a Janja. Aí eu queria saber, Vargas, alguém aqui sabia que a Janja está contratada para algum cargo no governo federal? Que história é essa de ir para o trabalho todo dia, né? As pessoas sempre perguntam quem que elegeu a Rosângela da Silva. Daqui a pouco a gente fala sobre outros pontos da entrevista dela. Aliás, deixa eu já colocar de uma vez para a gente poder conversar e entender todo o contexto. No outro trecho dessa entrevista, a Janja afirmou que os ataques que recebe, ou seja, as críticas por causa das viagens e a fama de gastadeira, são motivados por misoginia pura. Foi a palavra que ela usou, os termos que ela usou. Isso é misoginia pura. E nessa entrevista ela cobrou aprovação no Congresso do projeto que criminaliza a misoginia. Ou seja, Vargas, se esse projeto for aprovado, as críticas à Janja, que ela classificou como misoginia pura, passariam a ser, então, crime. Porque se ela disse que é misoginia pura e defende a criminalização da misoginia, então não dá mais para falar da primeira-dama nem criticar eventuais gastanças ou excessos. Está aí um argumento muito convincente, não, Vargas, do perigo que é esse projeto que está lá na Câmara e o pessoal querendo empurrar, aprovar logo, porque daí crítica à Janja, análise do que ela está fazendo com dinheiro público, se deslocando para lá e para cá, gastanças, etc., passariam a ser tipificados como misoginia pura nas palavras da própria. Tosi, a maior adversária intelectual da Janja é ela própria. E me deixe colocar esse argumento aqui enquanto essa lei não é aprovada. Mas o conjunto de contradições na articulação das ideias da Janja é algo que chama a atenção de qualquer um que acompanha e vê como ela se posiciona. Então, por um lado, ela é uma primeira-dama que, ao contrário de todas as outras, trabalha muito. E, logo, é uma pessoa que cumpre uma função. Né? Está trabalhando, assim nós entendemos, ou parece que é a sua opinião, a serviço do Brasil. E por isso ela tem, ou teria, uma estrutura, com 8 servidores, um custo médio de quase 2 milhões ao ano, segundo o levantamento de 2023 e 2024, que inclui salário, viagem, né, uma folha mensal bruta registrada em outubro de 24 em R$120 mil. E por isso mesmo também ela tem um gabinete pessoal da presidência, né? E a partir dali ela recebe pessoas e despacha sobre os grandes interesses da nação. Agora, já que é assim,
essa função pública que envolve atuação sobre temas de interesse público, que tem uma equipe financiada com dinheiro público, ela seria controlada ou baseada em um conjunto de regras. Mas olha o que diz a AGU em uma orientação normativa de abril do ano passado. O cônjuge presidencial exerce uma função sui generis de representação simbólica. Essa é uma função voluntária, não remunerada e não autoriza compromissos formais em nome do Estado. Então, a primeira confusão é a Janja está trabalhando pelo Brasil, mas o órgão técnico jurídico do governo diz que não é isso que ela pode ou que deve fazer. Agora, quando ela trabalha, Tosi, e gasta recurso público, diz o princípio republicano de qualquer país. A segurança das pessoas em relação aos recursos é o controle, é a transparência, é o escrutínio, o que exige a investigação de contas e as críticas sobre como esse recurso é dispendido. E, portanto, se um servidor usa o meu dinheiro para viajar para o exterior, para ficar em hotel 5 estrelas, ou para fazer visita nas ruas turísticas das grandes capitais da Europa, eu quero saber como o meu dinheiro está sendo investido. E diz o princípio republicano, eu devo questionar, cobrar, justamente para garantir que o meu recurso seja usado de maneira mais justa, mais equilibrada e sem desperdício. Mas para a Janja, isso não pode acontecer. Porque a partir do momento que alguém está cobrando o gasto de um recurso público no exercício de uma função que, segundo ela, é uma função pública, remunerada, ou pelo menos com estrutura remunerada, se nós colocamos isso em público e dizemos isso não pode acontecer, porque Janja viaja demais, como ela mesma indica, nós estamos atacando a dignidade das mulheres. Tosi. Logo, ninguém pode criticar a Janja. Logo, se esse recurso é gasto com o que for, nós devemos ficar calados. Logo, o que nós temos hoje no Brasil é um regime, e agora tem uma lei, que está prestes a ser aprovada na Câmara dos Deputados, que vai converter em crime inafiançável, imprescritível, qualquer manifestação que atinja, que represente ódio ou que viole, não é, a posição de uma pessoa na sua condição de mulher. Tosi, eu girei em círculo, mas será que precisa criticar, Tosi? Eu acho que não. Janja, você está certa, continue falando. Bom, eu quero ouvir o Paulo Briguet rapidamente antes de a gente trocar de assunto, Briguet. Mas cuidado com o que você falar aí, porque pode ser pura misoginia. A Janja já definiu, já tipificou o que ela considera misoginia, e a gente sabe que ela tem lugar de fala ou voz ativa para influenciar os destinos do país, apesar de não ter cargo nenhum para isso, Briguet. Pois é. Veja só, eu me lembrei de uma frase do saudoso Paulo Francis. O Paulo Francis dizia: a melhor propaganda anticomunista é deixar o comunista falar. Eu acredito que essa frase também se aplique à atual primeira-dama. A melhor propaganda contra a Janja é deixar a Janja falar. Fale bastante, Janja. Como disse o Vargas, fale bastante, Janja, e fique à vontade para falar, porque a cada vez que você abre a boca, você se revela. Você se revela em sua inteireza. Então, eu gostaria de lembrar aqui de uma matéria muito boa que foi publicada pela Gazeta do Povo. É por isso que você precisa, você que está assistindo o Última Análise, você precisa assinar a Gazeta do Povo, porque aqui fica registrado. Eu até não vou dizer o nome do autor da matéria, porque eu não quero colocá-lo em dificuldades, mas na Gazeta do Povo foi publicada uma matéria aqui
no dia 16 de junho do ano passado, um pouco mais de um ano, foi publicada uma matéria. Um dos nossos repórteres descobriu aqui a monografia que a Janja escreveu quando ela era assessora da Itaipu. A Itaipu fez um programa, uma parceria com a Escola Superior de Guerra, e a Janja escreveu uma monografia para concluir esse curso, né, de especialização de altos estudos de política e estratégia. O título do trabalho era Mulher e Poder, Relações de Gênero nas Instituições de Defesa e Segurança Nacional. O repórter da Gazeta descobriu que a Janja falava desse assunto que está no título do trabalho só por 3 páginas. O resto era só lacração, falando de feminismo, do papel de várias mulheres na história, entende? E ele tentou decifrar, em meio a inúmeros erros de português e frases mal construídas, sem a menor clareza, sem a menor concatenação de ideias, ele tentou descobrir, afinal de contas, o que é que a Janja queria dizer com aquilo. E ele confessa, ao final da matéria, que ele não entendeu o que a Janja queria dizer na sua monografia lá junto à Escola Superior de Guerra. Então o título da matéria é muito bom. Por isso que você precisa assinar a Gazeta do Povo, porque você vai encontrar esse tipo de matéria aqui. Entenda se for capaz. Tentamos decifrar a monografia que a Janja dedicou ao namorado da época, não era o Lula, tá? Esse tipo de abordagem crítica, meus amigos, vai ser enquadrado pela lei da misoginia, porque essa lei da misoginia não visa proteger as mulheres, ela visa criar um instrumento de perseguição contra os críticos da esquerda. É só isso e mais nada. Misoginia é aquilo que a esquerda decidir que é misoginia. Ocorre que se trata de um tipo penal aberto. E quando você cria um tipo penal aberto, o Vargas sabe muito bem disso, quando você cria um tipo penal aberto e você deixa a definição do que é um crime tá, para a cabeça do juiz, né, assim, a vontade do juiz, né, a vontade daquele juiz naquela hora, você está criando algo muito perigoso. Porque, como bem observou o Vargas, é um crime que é semelhante ao racismo, é equiparado ao racismo. O racismo é um crime inafensável e imprescritível. Ou seja, se você fizer uma crítica à Janja agora, daqui a 20 anos, alguém vai poder desenterrar essa crítica e te jogar na cadeia por causa de uma crítica que foi considerada por um juiz, né? Você pega um juiz militante, ele considera que você cometeu um crime e te bota na cadeia por algo que você disse 2 décadas atrás. Mas eu vou me arriscar, viu, Paula, fazer mais uma crítica aqui, ou pelo menos apontar uma incoerência aí da Janja. Quer ver só? Olha só o que não dá para passar batido do que ela afirmou. Perdão. Ela disse que não vai ser candidata a nada, que, enfim, vai se dedicar a viver a lua de mel que não teve com o Lula, etc. E diz que quer levar uma vida de mulher casada. Olha o que ela falou das mulheres casadas, né? Quer dizer que mulher casada, então, não trabalha, não batalha, leva uma vida, né, de boa, assim, na aba do chapéu dos outros. Né? Que frase é essa? Quase uma frase misógina, não? Interessante, seria uma experiência interessante, né? A Janja levar a vida de uma mulher casada, né? Aquela mulher que acorda cedo para cuidar da família, trabalhar o dia inteiro, né? Pagar as suas contas, né? Quando essa mulher casada consegue guardar um dinheirinho para fazer uma viagem
é a duras penas, né? E a Janja não sabe o que é isso. Talvez seja uma experiência interessante. Se ela está preocupada com isso, então convença o seu cônjuge, convença o seu marido, Janja, a não se candidatar, então, né? Deixa o país em paz, vai cuidar da sua vida, né? Vai levar uma vida de casado com a Janja, né? É uma boa sugestão que eu daria aqui para a Janja. Espero que essa sugestão, que é feita de coração, não se enquadre na lei da misoginia. Isso não me transforma em um misógino. Agora, Fred, quando ela diz que quer levar uma vida de mulher casada, ela insulta as mulheres casadas no sentido de que como se fosse uma vida fácil, na flauta, de boa, né? Na aba do chapéu do marido. Que conceito é esse de que mulher casada leva esse tipo de vida, né? Da onde que ela tira isso né? Será que não se tocou? Pois é, Tosi. E lembrando aqui, inclusive, de um episódio envolvendo a Marcela Temer, né, esposa do Michel Temer, quando a Veja fez uma reportagem descrevendo-a como bela, recatada e do lar, e ela foi virulentamente atacada pela esquerda. Então você vê esse discurso hipócrita da Janja, né, ela que quer viver no bem bom, na vida de primeira-dama, sem assumir o ônus de um cargo público, né, com todo o regime de responsabilidade que pesa sobre quem exerce um cargo público. Aí criaram, né, justamente no calor das críticas à atuação da Janja, uma figura anômala, mas, né, de primeira-dama, que não existe no organograma da administração pública brasileira, com gastos absurdos de viagens. E aí ela, inclusive, dizendo, eu nunca tive uma lua de mel com Lula. Como se cada viagem dela, ficando em hotéis, né, nababescos, com serviçais e toda estrutura de luxo a que ela tem acesso em função do exercício do cargo de presidente pelo seu marido, não fosse ali uma lua de mel permanente paga pelo dinheiro suado aí do contribuinte brasileiro. E com sinal, né, de alarme para todos, no momento que se discute o PL da misoginia, dela querer atribuir essas críticas à forma como ela e seu marido têm despendido o dinheiro público brasileiro, como se fosse um ataque motivado pelo ódio às mulheres, né, por uma discriminação às mulheres, como um ataque misógino. Esse alerta do que servirá, como bem lembrado pelo Vargas e pelo Briguet, né, uma lei com tipo penal aberto, né, sem respeitar aqueles princípios basilares do direito penal, um dos principais, o princípio da taxatividade. A conduta descrita no tipo penal deve estar bem descrita para que não haja margem de dúvidas e de interpretação sobre o alcance das condutas atingidas pelo crime especificado na lei. E isso, inclusive, é causa de inconstitucionalidade. Tipos penais abertos, né, violam o princípio da legalidade e o princípio da taxatividade do direito penal. É uma garantia, né, de que o Estado, na sua função, né, o Estado, ao exercer o seu poder de punir, o cidadão não esteja submetido justamente ao arbítrio do juiz, ao arbítrio do Ministério Público. E fica muito claro com essa fala da Janja o quanto os cidadãos brasileiros que já estão, né, já são objeto de alvo, de arbítrio por parte do Alexandre de Moraes, desse inquérito sem objeto definido, o inquérito das fake news, tipos, né, criminalização de condutas que não estão previstas no Código Penal, ameaça permanente que se coloca a partir dessa intenção de legislar, e considerando ainda, Tosi, que o governo Lula já está tentando fazer isso por meio daqueles 2 decretos que, sob o pretexto de regulamentar o julgado, a decisão do Supremo, que declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, está lá num dos decretos publicados no último mês de maio, que passa a viger aqui já no segundo turno das eleições, que prevê justamente essa tipificação de misoginia. Então, um sinal de alerta sobre o efeito que isso pode causar sobre a liberdade de expressão dos brasileiros, o efeito inibidor desses tipos sobre a liberdade de expressão e a intenção muito clara da Janja de criminalizar qualquer crítica, né, a forma como seu marido exerce poder e ela própria tem se, né, refestelado nas delícias daquela torre de marfim que é Brasília, da Ilha da Fantasia que é Brasília, e toda aquela estrutura em volta que custa mais caro, inclusive, do que o Palácio de Buckingham, né? A gente tem aquela visão de que a família real custa milhões e leva uma vida de luxo. No Palácio do Planalto se gasta muito mais e nós sabemos qual o resultado, o efeito prático disso para os brasileiros. Nenhum.
Então, é um sinal de alerta a forma como eles querem se utilizar dessa discussão da misoginia para criminalizar e calar cidadãos críticos dos exercentes no poder no Brasil. Bom, uma coisa é fato em relação aos desejos da Janja, né? Muitos brasileiros estão torcendo para que eles sejam satisfeitos, principalmente aquela parte da lua de mel que não puderam ter ainda. Dá para reservar um pacote aí para janeiro do ano que vem e já ir planejando, né, para onde vão passear, ela, o marido, enfim, levar o cachorro, o papagaio, quem quiser, porque muitos brasileiros vão dar essa conta, esse bilhete premiado para a Janja sair de cena, né? Enfim, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês hoje. Estamos chegando ao fim da última análise. Muito obrigado, Fred. Obrigado, Vargas. Paulo Brier. Foi um prazer. Fica o convite reforçado para os nossos espectadores para se tornarem assinantes da Gazeta do Povo, darem um apoio decisivo para o trabalho que a gente faz aqui, trazendo todos esses debates com liberdade de expressão completa aqui na Gazeta do Povo. Muito obrigado, gente. Até o próximo encontro. Tchau.